Quando a gente pensa em terceira idade, uma das coisas que vem à cabeça é a aposentadoria. A conversa agora é com o cientista que orientou a construção de um atlas sobre a previdência social no Brasil. Professor Tadeu, do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, desenvolveu uma análise da previdência social no Brasil. Ele explica que não se trata só da aposentadoria de idosos, tem a ver também com seguridade social. Em muitos casos, rotineiramente, a gente confunde a previdência com a aposentadoria. Só que o que a gente chama de previdência social hoje, o que a gente chama de regime de previdência social, ele inclui uma série de benefícios na ocasião do trabalho, ou seja, é o salário maternidade, é o auxílio acidente, uma série de auxílios e benefícios, mas ele também inclui o que a gente chama de seguridade social. A partir de 88, o Brasil, a Constituição de 88 traz como grande novidade um pacto de solidariedade entre os diferentes arranjos, vamos dizer, políticos do país e que diz, olha, nós vamos criar um sistema de seguridade social, que basicamente é um sistema que pretende proteger os mais pobres e os mais vulneráveis. E a partir daí reafirma-se, por exemplo, a aposentadoria rural, e o benefício de prestação continuada, os dois no teto de um salário mínimo. Já existiam antes de 88 em formato diferente. Então o que nós estamos debatendo, na verdade, não é apenas a previdência, é o que nós chamamos de previdência social relacionada à seguridade social. Então ela cobre quem está no labor, ela cobre essas pessoas pós-período de labor, período laboral, que significa quando se aposentam, mas também aquelas pessoas que estão, de algum modo, fora do sistema, que não conseguiram o tempo de contribuição no trabalho formal, uma série de outras situações. É o caso do idoso pobre, que ele tenha acesso a um salário mínimo depois de 65 anos, e é o caso dos deficientes. E por que isso é muito importante? Porque tanto nos países europeus quanto nos Estados Unidos, em qualquer país civilizado do mundo, a redução da pobreza e a redução da desigualdade tem uma relação inequívoca com a seguridade social. O professor orientou a pesquisa que analisou dados de órgãos como IBGE e INSS. O resultado é esse livro com o título Pequeno Atlas da Tragédia Previdenciária Brasileira. Nós analisamos todos esses dados, a maior parte deles na escala municipal, e o mais interessante aí é que o que nós fizemos na escala municipal para todo o Brasil. Nós fizemos a correlação entre o número total de aposentados, o valor das aposentadorias e o PIB municipal e a população. O resultado é o que a gente já conhecia em pesquisas qualitativas, mas ele impressiona as pessoas porque as pessoas nunca tinham visto isso com o didatismo de um mapa. O resultado é simples. Uma porção significativa de municípios brasileiros, principalmente os municípios abaixo de 20 mil habitantes, tem mais de 60% das pessoas envolvidas com esse regime, renda da aposentadoria rural, mais benefício de prestação continuada. E o que é mais interessante, como eles ganham um pouco, esse dinheiro todo alimenta o varejo municipal. É o cara que compra caneta, é o que compra o arroz, é o que compra o remédio para o idoso. É que uma pessoa que ganha um salário mínimo, um idoso no interior do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Sul, esse dinheiro dele tem uma força no núcleo familiar enorme. Os idosos, já que a gente está falando de idosos, não é? O que ocorreu com os idosos nos últimos anos? Os idosos ganharam dignidade. Por que eles ganharam dignidade? Porque eles ganharam renda. E isso não foi fruto do governo de ontem, de antes de ontem. Isso é resultado de um pacto que nós fizemos, pelo menos desde 1988, com o que a gente chamou de Constituição Cidadã. Segundo o pesquisador, o debate da reforma da Previdência costuma surgir em momentos em que a economia não caminha bem. Sempre quando tem o desemprego acentuado, baixo crescimento econômico, emerge com muito mais força, mas com muito mais força o discurso das reformas, e principalmente o discurso da reforma da Previdência. O próprio governo tem os dados. Se você analisa o que eles chamam de curva do déficit, você vai observar que nós tínhamos superávit, um maior número de recursos, resultado de contribuição, do que de despesa. O problema é que o governo mistura dois sistemas e a gente tem que separar esses sistemas para análise.
o que se chama Regime Geral de Previdência, que é o INSS, trabalhador privado, e o outro é o regime próprio de previdência, que é o regime do setor público, que é concursado em prefeituras, no Estado, na União. Aí na União tem as diferenças, os militares da União, o executivo. Por exemplo, de cada R$100 de gasto com os militares no regime próprio da União, eles só colaboram com 4 ou 5. Então, de cada R$100 deles, veja bem, o governo, todos nós, pagamos em torno de 90, 95. Aí vamos pegar o INSS, regime geral. Regime geral. Mais de 85% das aposentadorias do INSS estão abaixo de 2,2 salários mínimos. Um professor que entre hoje na universidade, um funcionário, qualquer um vai ganhar o mesmo teto de aposentadoria, né, desde que contribua, de um trabalhador de iniciativa privada. Então nós estamos reformando, dizendo que vamos combater a desigualdade, mas esse conjunto desses 83, 84% é quem vai sofrer. Por quê? Porque a partir desse momento exigir-se-á 40 anos, não é de trabalho, é de contribuição. O governo diz, olha, precisamos reformar a Previdência porque tem déficit. Mas a gente esquece que a grande questão da Previdência está relacionada ao mercado de trabalho. O IBGE diz, tem 37 milhões de pessoas em trabalhos informais. Nós temos um estoque incrível, seriam em tese 37 milhões de pessoas, jovens, contribuindo para um sistema. O problema demográfico a gente tem, não é um problema. As pessoas envelhecem mais, nascem menos pessoas. Sim, isso é um problema para a gente considerar. Mas o maior problema hoje da Previdência, do ponto de vista das contas, é o desemprego. É o desemprego. Se a gente tem que empregar as pessoas, fazer com que essas pessoas entrem na formalização do trabalho, trabalho de qualidade, e passem a contribuir com a Previdência. Só assim a gente vai conseguir arejar um pouco esse debate.